Olá, dando continuidade, tive que dar uma parada, avisei vocês no Instagram, algumas questões operacionais aí e dei uma parada nos vídeos, tanto de orientação vocacional quanto na parte de diálogos assertivos. E hoje eu vou trazer um tema que é muito importante e é bem polêmico também, as pessoas normalmente têm muita dúvida com relação a isso. É com relação à crença sabotadora. Mas crença sabotadora, Denise, na parte de carreira, vocacional, sim. Nós não temos só crenças limitantes ou sabotadoras, é a mesma coisa, tá? Relacionada ao dia a dia, à nossa vida. A gente tem com relação a tudo. Com relação à felicidade, com relação a dinheiro, com relação a trabalho, com relação a ser competente ou não ser, com relação à saúde, nós temos com relação a tudo. Mas para começar, a primeira coisa que a gente precisa definir, o que é crença? Né? Crença é o quê? É uma verdade, né? Algo que a gente, é uma atitude mental que você tem com relação àquela coisa e que você acredita que aquela coisa realmente é verdadeira, por isso que a gente fala crença. A crença não necessariamente está relacionada a um fato, tá? É uma crença. Ela pode ter vindo de alguns fatos que aconteceram na sua vida, mas não necessariamente. Não há uma estatística que você leve em consideração e daí cria uma crença. A gente vai entender um pouquinho isso. É uma convicção íntima que você cria, uma opinião, uma fé praticamente que você cria com relação a alguma coisa. E aquilo é uma certeza para você. E é por isso que ela pode ser ruim, uma crença sabotadora. Porque como você acredita que aquilo é uma verdade, que não está pautada e às vezes em nenhuma verdade, pode ser em nenhuma verdade ou numa verdade distorcida, ela pode dificultar muito a sua vida, né? E aqui nós estamos, aqui eu estou focando na questão da carreira e da vocação. Então, as crenças elas são como um imã, né? Quando a gente é jovem, quando a gente é lá garotinho, pequenininho, é como se a gente fosse uma folha em branco. Né? E nessa folha em branco a gente vai criando então as nossas crenças. Algumas crenças elas vêm inclusive de valores. Né? Então você vai criando, né, o sentimento dos pais, das convivências, das suas experiências, elas vão criando essas crenças. Então, por exemplo, uma pessoa pode não se dar bem porque ela acredita que ela não tem sorte. Aí não tem sorte com o emprego. Eu já ouvi pessoas falarem isso, né? Então, se ela não acredita que ela tem sorte, ela realmente, a nossa atitude mental é sempre tentar comprovar que a nossa crença está verdadeira. Então, toda vez que mesmo que ela comece a ter um desempenho melhor em alguma coisa assim, ela, sem perceber, ela se sabota. Porque é como se ela estivesse indo contra a crença dela. Não, pera um pouquinho, eu acredito que é sorte. E eu digo que eu não tenho sorte, como que agora eu estou tendo uma oportunidade melhor? Você percebe o que pode acontecer com relação a isso? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Não sou suficientemente capaz, isso é muito difícil para mim. Olha uma outra coisa, isso é muito difícil para mim. Quem não tem, quem não se formou em faculdade federal não consegue bons empregos. Olha só, eu também já vi jovens dizendo isso. E veja bem, a pessoa pode até dizer, Denise, mas isso é verdade, porque eu percebo que muitos empregos requerem pessoas com a exigência que tenha se formado numa escola de primeira linha, estadual ou federal. Isto é uma coisa. Você ter empresas que fazem essa exigência, isto é um fato. Uma crença de que eu não conseguirei um bom emprego porque eu não sou formada numa faculdade de primeira linha, isto não é um fato. Isso é uma crença. Então é importante diferenciar essas questões. Okay? Eu acho que já deu para vocês terem uma ideia. Num próximo vídeo eu vou entender como é que se formam as crenças. Então, vou dar sequência a esse tema, como é que se formam as crenças e como elas podem afetar a sua carreira. É muito importante você entender isso, e eu vou ensinar também uma técnica de como você desconstrói uma crença que não está servindo para nada, só atrapalhando a sua vida profissional, tá bom? Então, vamos lá? Até mais, até um próximo encontro.